Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre dependência emocional com Luiz Matheus Pacheco. Josiane Pires fala sobre nojo. O Acontece no NAP mostrará um evento muito especial. E, é claro, o Jurema responde. Olá, eu sou a Aline e você está assistindo o NAP TV. Então, chegamos ao programa de número 50, quase um ano junto com vocês, telespectadores. Esses profissionais aqui do NAP, dentro de psicólogos, psiquiatra, quiropraxistas, psicopedagogos, nutricionista, todos trazendo assuntos relevantes para que possamos contribuir na prevenção emocional de você, telespectador. Hoje, nosso psicólogo Matheus vai falar sobre a dependência emocional. Olá, hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito sério, dependência emocional. Você já se sentiu, de alguma forma, preso a um relacionamento? Já teve medo de se afastar de alguém? Já sentiu arrepio na pele só de pensar em se distanciar de uma pessoa? Ciúmes excessivos, dificuldade de ficar longe, tudo isso pode ser sinal de uma dependência emocional. A dependência emocional, ela pode existir tanto em relacionamentos afetivos, ou seja, de casal, enfim, quanto em outros tipos de relacionamentos, como relacionamentos familiares, com mães, filhos, irmãos e até mesmo relacionamentos de amizades. A dependência emocional, ela existe quando alguém possui uma espécie de fragilidade de eu, onde ela se vê de alguma forma incapaz de existir ou de continuar existindo longe de alguém. É muito comum que essas pessoas elejam como relacionamento alguém como uma forma de dar sentido às suas vidas. E então passem a partir daí a estruturar suas vidas em torno, orbitando essa outra pessoa. O problema disso é que quando havendo uma separação ou havendo algum tipo de problema, essa pessoa sente que ela é simplesmente incapaz, sente que perdeu o próprio mundo e de fato ela perdeu porque ela fez do próprio mundo a existência do outro, ou seja, ela perde tudo, ela não tem mais nada, tudo que ela é, a identidade dela, o que define ela, acaba de certa forma atrelada a esse outro, a essa outra pessoa. De alguma forma é comum que a dependência emocional tenha início na infância, quando a criança, de uma forma mais inconsciente, descobre que para ser amada ela precisa cumprir algumas exigências. Ela descobre que o amor, de certa forma, é condicional, que ela precisa ser ou perfeita ou que ela precisa amadurecer rápido demais para cuidar de um pai ou uma mãe, enfim, um cuidador imaturo. Nesse sentido, ela desenvolve um senso de percepção do outro muito aguçado, mas desenvolve um pouco o sentido de autopercepção. Então ela fica com o eu, a estrutura interna, de certa forma carente. Ela acaba não podendo se definir a não ser através desse outro e se torna então dependente, de certa forma, uma serva de alguém, né? Enfim, precisa sempre repetir essa forma de vínculo de modo a estar sempre cumprindo as expectativas de alguém, seja em cuidados ou seja de outras formas. A dependência emocional, ela pode também apresentar, enfim, aparecer, né, enfim, em etapas
posteriores, na vida adulta, por exemplo, ou porque ela vinha de alguma forma mascarada, o que é muito comum, né? Enfim, em casos onde se troca de uma dependência por outra, ou seja, se era dependente de uma mãe ou de um pai, da família, né? Enfim, bom, aí se casa e se torna dependente do marido ou da esposa e às vezes vai transferindo a dependência, mas ela também pode vir como resultado de alguma outra situação decorrente da história desse sujeito, seja uma depressão ou mesmo um relacionamento abusivo que vá conduzindo essa pessoa a uma espécie de dependência, enfim, que é bastante comum também. Bom, não existe atalho fácil para se livrar da dependência emocional. Eu diria que a primeira coisa importante é poder se dar conta de que ela existe, se dar conta de que algo fica carente nessa história. E a partir daí, então, poder buscar uma ajuda e poder descobrir outras formas, inventar às vezes, de existir que não seja unicamente através do outro, do olhar do outro. Vocês conhecem o filme Divertidamente? Nas nossas psicodicas já foi falado a respeito desse filme. A nossa psicóloga Josiane vai falar a respeito de um dos personagens, o Nojinho. Confere aí. Olá pessoal, tudo bom? Como já foi dito anteriormente, o filme retrata um pouquinho da importância do adulto nomear para a criança os sentimentos, né? Principalmente na infância. A personagem que eu vou trazer hoje para vocês é a Nojinho. A Nojinho é uma personagem que no filme aparece com uma personalidade extremamente forte. Ela é extremamente sincera, extremamente atenta ao que a menina está fazendo sempre. E ela tem as melhores intenções. Ela tenta de todas as formas proteger a menina de alguns perigos, né? E se a gente parar para pensar no sentimento nojo, sempre nos lembra algo muito ruim. Porém, ninguém pensa que ele também ajuda a nos proteger, né? Poxa, o nojo não deixa a gente comer, por exemplo, um alimento estragado. Portanto, o sentimento de nojo, tanto se a gente pensar para dizer para nossa vida real aqui, tanto no filme, né, que é uma produção, ela tem um sentido de cuidar da gente, né? De nos tirar de alguns perigos. A questão é que o nojo, como sentimento, ele nunca vem sozinho. Ele está sempre acompanhado de algum outro sentimento, né? E conforme ele vai mexer com a nossa vida, vai depender de qual sentimento ele está associado. Ele pode estar associado, por exemplo, à alegria, que é um sentimento que a gente trabalha como positivo, né? Se pensar um nojo com alegria, ele vai te dar uma sensação de intriga, né? Tu pode ter, a princípio, um momento de nojo, sim, por alguma coisa, mas se tu tá bem, se tu tá alegre, se aquela coisa é apresentada de uma forma legal, positiva, tu fica intrigado, tu quer experimentar. Uma curiosidade, no filme mesmo, a personagem Nojinho, ela é verde, pois ela quer representar o brócolis, que a menina principal não gosta, que ela tem nojo do brócolis. Mas assim, ela tentou em algum momento comer o brócolis e viu que não gostava, lhe causou um nojo. Mas ela tentou, né? Ela ficou intrigada com aquilo e quis tentar. Depois ficou mais forte, então, o sentimento de nojo. Se a gente pensar um nojo com alguns outros sentimentos um pouco menos positivos, como a tristeza, a gente pode pensar na autoaversão. Se a gente pensar associado com medo, a gente pensa no asco. Associado com a raiva, a repugnância. Aí vem o perigo. Se o nojo vem em uma dose dupla e muito forte, pode haver o preconceito, que é algo que eu vou trazer um pouquinho mais adiante. Os estudos sobre o sentimento nojo são bem antigos, assim, o Charles Darwin já no século XIX trazia alguns estudos, algumas falas como do nojo como algo revoltante, que trazia repugnância, assim. E ele escreve também que o nojo está sempre ligado a algum dos nossos sentidos, né?
visual, o olfato, né? E o principal deles, aliás, o primeiro deles normalmente é o paladar. Vejam só, Freud mesmo fez as suas teorias, né? Baseada no desenvolvimento humano, ele traz a fase oral, onde a fase que é o bebê experimenta o mundo pela boca. Então, é um dos primeiros momentos que o ser humano tem a oportunidade de experimentar coisas novas. E o nojo, a gente pode pensar que ele está muito ligado ao medo do novo, talvez. A incerteza do novo, né? O novo nos causa uma estranheza. Se é um novo que já não nos agrada visualmente, não nos agrada pelo olfato, né? Talvez não nos agrada na forma de ouvir, pelo paladar, muitas vezes é o veredito final, né? Tu cria realmente nojo a algo, né? Lembrando, pode criar alguns tipos de preconceitos, né? Que pode ser alguma coisa muito de personalidade nossa, ou também pode ser simplesmente algo de nossa personalidade, da gente não gostar de determinada coisa. No caso do filme O Brócolis para a Menina. Ainda falando sobre desse primeiro contato do paladar para causar repugnância, a gente pode pensar no nojo cultural. Mas como assim cultural? Bom, na palavra mesmo, de cultura para cultura. Nós, aqui no Brasil, temos o costume de comer, por exemplo, coração de galinha, que em outros países causam nojo, né? O nojo, a estranheza, a repugnância de outras pessoas, né? De outras culturas. Há também algo, então, que eu quero voltar a falar sobre o preconceito, né? Aquele nojo em excesso, que a gente chama de nojo moral, né? Ele está sempre atrelado, normalmente, a alguma ideologia que ao longo da vida nós vamos construindo e que não concordamos, né? Ou que a gente começa a estudar e não concorda. Um exemplo, a gente pode falar que há pessoas que têm nojo de ver outras pessoas usando uma camiseta com o símbolo nazista, pois lembram de Hitler e sua história. Este é um nojo que a gente pode chamar de nojo cultural. Nós temos que ter muito cuidado só no equilíbrio do que a gente vai colocar isso, porque mesmo tendo esse asco, esse nojo, né, a gente não pode ferir a outra pessoa, a gente não pode deixar que isso vire uma agressão ou uma violência, né? Tem que ficar alerta. O nojo, ele pode nos preservar, né? Mas também em excesso ele pode nos deixar uma pessoa extremamente preconceituosa, então vale o alerta. Por fim, eu posso fazer a brincadeira e dizer que o nojo, né, a personagem nojinho, seria assim a Cinderela das emoções, né? Enquanto as irmãs ali estão em destaque, né, ficam muito em evidência, né, a alegria, a raiva, a tristeza, né, ela vem num segundo plano para brilhar depois, porque com o passar de adquirir os nossos nojinhos durante a vida, a gente vai se organizando internamente, a gente vai percebendo o que gostamos e o que não gostamos, né? Ela vai determinar os tipos de comida que vamos comer, as pessoas que vamos nos relacionar, né? Isso sempre passa, mesmo que sutilmente, pelo sentimento de nojinho. Acho que é isso, pessoal. Tchau, tchau. Está na hora de mais um parceiro nosso dar a sua psicodica. Confere aí e depois siga nos nossos intervalos. A minha psicodica é o filme A Menina Índigo. Um filme de 2017, um filme brasileiro, que fala a história de uma menina de 7 anos que tinha um padrão diferente dentro da escola, uma forma diferente de agir dentro da escola, que causou estranheza para a comunidade escolar e também para a família. O que significa ser diferente? Na verdade, essa menina, ela tinha outras potencialidades, outras características que precisaram ser investigadas, que precisaram ser conhecidas para com que ela pudesse ser compreendida na sua individualidade. Fica aí a minha psicodica.
Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Olá, estamos aqui então para falar sobre o grupo de diversidade social que eu e minha colega de aula pensamos, baseado então nas interações sociais ali, emoções e comportamentos que a gente se pega a pensar sobre isso e quanto essas interações elas vão atrapalhando nas relações. A gente então quer focar em buscar alternativas saudáveis para tentar uma solução diferente para esses problemas. E a ideia é que seja um grupo que venha muito dos participantes, né? Aquilo que incomodam eles, as angústias deles, a ansiedade de cada um, que não seja nada tão programado. A gente vai programar um pouco, mas isso pode ser combinado também em cada encontro, né? Então serão encontros semanais, toda quarta-feira. Já começou a primeira quarta-feira, mas como é um grupo aberto, pode entrar a qualquer momento, né? E esperamos todos vocês. O grupo também, ele não tem uma idade definida. A gente pede então para uma classificação assim, de acima de 15 anos, né? Porque dependendo dos temas, então acho que o processamento e o trabalho em grupo fica melhor a partir dessa idade. E aí não tem limite para a idade depois. Estamos de volta e agora, no quadro Acontece no NAP, mostraremos um pouco do evento do Dia da Mulher, que ocorreu aqui no nosso espaço. Confira!
gente vai fazer um bate-papo aqui que se chama Acorda Menina, o despertar da comunicação com você mesma. Vai ser uma conversa sobre esse diálogo interior que a mulher pode ter com ela e que é para que a gente possa conscientizar, né? Quando é que a gente se bloqueia, quando é que a gente diz que a gente não pode fazer alguma coisa. A gente inicia o nosso bate-papo com uma linha do tempo, falando das lutas das mulheres no Brasil, né? A gente vai de 1827, se eu não me engano, até os dias atuais. Assim, a gente traz algumas mulheres marcantes da nossa história, né, no Brasil, falando um pouquinho então sobre a luta dos direitos das mulheres. Vamos ver um pouco também o que é que normalmente a gente ouve de nãos da sociedade, às vezes, né, ainda aos direitos da mulher, e vamos pensar como é que isso se transforma muitas vezes nessa influência, nesses diálogos internos que de alguma maneira às vezes nos bloqueiam, nos freiam, e a gente precisa conseguir transformar isso, ressignificar, para que a gente possa se permitir mais, né? E a gente possa arriscar, se dar uma chance e conseguir conquistar mais liberdade. Num segundo momento, a gente vai fazer algumas atividades, né, até para que o público participe também. A gente vai propor que elas trabalhem nos seus talentos pessoais. Depois, seguindo, um pouquinho mais adiante, a gente traz alguns pontos sobre o envelhecimento feminino, né, sobre as mulheres, assim, que vão passando dos 30, 40, né, vão chegando numa meia-idade. E por que eu faço esse aspas assim? Porque vamos trabalhar, né, eu vou trazer uma questão das ageless generations, né, que na tradução livre é geração sem idade. Então a gente vai falar um pouquinho das mulheres ali com 40, 50 anos que não se encaixam, né, não ficam satisfeitas quando ouvem meia-idade. Poxa, elas são inteiras, elas já estão entrando numa maturidade muito grande, com bastante experiência. Por que elas precisam ser metades? Por que elas não podem ser, então, inteiras ali, né? Para finalizar, a gente vai pensar um pouquinho, vai trazer uma provocação para elas, para descobrir os seus desejos, né? O que, então, agora que elas estão nessa fase, né? Quais ainda os desejos que elas têm, que elas não realizaram, né? Aí a gente vai produzir uma outra tarefa com elas que com certeza vai ficar bem bacana. Hoje a Jurema tem uma pergunta um tanto complicada, uma pergunta familiar. Hoje, então. Aqui, ó, temos já umas perguntas. Já vou ver as perguntas aqui pra vocês. Só um minutinho que eu já vou ver as perguntas. Só um pouquinho pra atrapalhar aqui, que eu vou pegar as perguntas aqui. Ó, achei as perguntas. Vamos ver. Não quero me identificar. Tudo bem, não tem problema. Pois preciso manter segredo. Essas aí são interessantes. Vem umas perguntas interessantes aí, vamos ver. Descobri que meu pai trai a minha mãe.
Quero muito conversar com ela, mas ao mesmo tempo não queria me meter no meio dos dois. Ajuda aí. Pelo ajuda aí, deve ser uma adolescente, deve ser mais novinha, querida assim, ó. Querida ou querido, não disse, né? Mas então, olha assim. Tem uma história que diz assim, aquilo, né? Que não, a briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? No caso, não sei se estão brigando, mas se você descobriu que o teu pai tá traindo tua mãe, alguma coisa entre eles dois, o casal, não deve estar muito boa. Porque qualquer traição é assim, ó. Qualquer traição tem alguma coisa que não tá dando certo entre os dois. Porque se tá tudo numa boa, não tem por que o outro trair o outro, né? Então, assim, tem alguma coisa ali. Então, uma sugestão que eu te dei é o seguinte. Você vai falar com o teu pai, não falar com a tua mãe fazer fofoca. Aí sim você vai se metendo. Você vai chegar e conversar com o teu pai. Ó pai, eu descobri isso. O que tu me diz a respeito? E aí você vai ver o que ele vai te dizer. Porque se você vai lá fazer a fofoca, aí a tua mãe vai ficar chateada, vai falar que foi você que fez a fofoca, você vai dar uma confusão tremenda. Então você conversa com o teu pai. E sabe de uma coisa? Sempre que a gente quer ajudar uma pessoa, não é se meter, não. Não é se meter nas coisas, tá? E você aí, que eu acho que é o pai dessa pessoa que escreveu, já fica pensando, ó, tua filha já descobriu. Toma cuidado, hein? Então, quando diz que não é pra meter a colher, às vezes é, porque às vezes tem vezes até que a gente salva a vida metendo a colher. É? Sabia? Então assim, ó, tem que se meter quando é pra ajudar a pessoa, tem que se meter sim, tá bom? Então agora já como eu entrei pela porta, eu vou pegar e vou sair pela porta também. Tchau pra vocês. O programa de hoje está terminando, mas fique com a gente nos nossos canais do Facebook e no YouTube. Liga pra gente ou manda um e-mail e sugira o que você gostaria de ver. Agora você fica com a programação da Vale TV. Até semana que vem. Krause Assistencial apresentou NAP TV.